A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo aqui uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Palavra esta que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quero falar um pouquinho sobre fé. A fé no eu sou fortalece a nossa alma para vencer. E eu tenho certeza que Deus proporcionou esta oportunidade de me ouvir ministrar para que Ele falasse com você através dessa palavra. Você que está se sentindo fraco por vários motivos, mas principalmente por causa das dificuldades e desafios que aparecem à sua frente, saiba que Deus hoje vai falar contigo e vai fortalecer a sua alma e você vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus. Muito bem. Êxodo 14, capítulo 3, verso 14, diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Bom, eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Tente lembrar qual foi a coisa mais difícil que você já passou na vida. Talvez alguns aqui estão passando nesse momento a coisa mais difícil de todas. Mas você que já passou algo muito difícil, tente lembrar o maior desafio que você já teve que enfrentar. E eu te faço uma pergunta, agora que você está pensando e se lembrando desse desafio, dessa dificuldade, dessa luta que foi a maior de todas na sua vida, eu te faço uma pergunta: será que você consegue lembrar o nível de preocupação, o nível de medo, o tamanho do medo que você sentiu quando passava, quando enfrentava essa luta, essa dificuldade? Será que você consegue lembrar a sua preocupação, a sua ansiedade, né? O quão desesperado você ficou quando estava enfrentando a sua maior luta? E sendo alguém experiente na vida, ninguém aqui é criança, você sabe que pode surgir amanhã. Amanhã, literalmente. Na semana que vem, no mês que vem, pode surgir um desafio, uma luta, uma dificuldade maior do que esta que você enfrentou ou está enfrentando. A nossa vida é assim. A pergunta é: como enfrentá-los? Como passar por esses desafios? Como enfrentar essas dificuldades que nos sobrevêm? No momento em que você se sente incapaz, porque existem lutas, provas, situações, desafios que antes mesmo de chegar já acabam com a gente. Só a notícia de que o desafio está chegando, só a notícia que a luta está chegando para você, muitas das vezes já é o suficiente para destruir você, para colocar você lá no chão. Só a notícia de que vai vir aí uma tempestade já é o suficiente para que você se derreta todinho. Então essa é a questão. Como você enfrenta esse tipo de coisa? Através dessa palavra. Deus vai te mostrar como enfrentar isso. Através dessa palavra, Deus vai encorajar você, Deus vai fortalecer a sua alma para vencer. Deus vai fortalecer a sua alma para vencer, para conquistar, para romper essas barreiras, para chegar do outro lado. No texto em que nós lemos, o maior
desafio da vida de Moisés estava prestes a começar. E, como é normal, Moisés sendo igual a mim e a você, ele estava morrendo de medo de ir. Estava morrendo de medo de começar. Veja o versículo 11 do capítulo 3. Moisés está com medo. Foi preciso que Deus viesse a encorajar Moisés. Foi necessário Deus prometer vitória para Moisés para que ele criasse um pouco de coragem. Veja o versículo 20 do capítulo 3. Deus encorajando Moisés. Só que mesmo assim, Moisés ainda tinha algumas dúvidas. Ele não estava tão confiante de que essa missão seria 100% bem sucedida. Veja o versículo 1 do capítulo 4. Foi necessário então Deus dar a Moisés alguns sinais para que se fizessem diante do povo. Porém, os sinais que Deus ele deu a Moisés não eram apenas para fazer o povo acreditar, eram sinais para encorajar o próprio Moisés a cumprir a sua missão. E é aqui que eu quero que você perceba que Moisés tem fé. Deus não está chamando um incrédulo. Deus não está chamando uma pessoa desacreditada. Deus está chamando um homem de fé para fazer essa missão. Moisés tem fé. Interessante que nós estamos vendo bem claro as dúvidas que Moisés tem, o medo que Moisés tem. E é aqui que você precisa começar a entender a fé. A fé possui algumas características essenciais. E a coragem é uma delas. Ou seja, quem tem fé tem coragem. Nem todo mundo que tem coragem tem fé, mas todo mundo que tem fé tem coragem. Onde é que está a sua coragem? Deve estar escondida em algum lugar. Deus encorajou Moisés. Deus fez a coragem de Moisés sobressair. Veja que depois que Deus encoraja Moisés, ele continua com medo. E esse é o segredo da coragem. Isso é o que há de interessante na coragem. Coragem não elimina o medo. Quando Deus encorajar você, não significa que ele vai tirar o seu medo. Você vai continuar com medo. Você tem medo? Está com medo agora? Da luta que você tem que enfrentar? Do desafio que está à sua frente? Está com medo? Pois é, esse medo vai continuar por muito tempo. Deus, ele te dá coragem. Deus, ele te dá coragem, mas não tira o medo. Coragem não é ausência de medo. Pelo contrário, coragem é você avançar mesmo com medo. Coragem é uma libertação. Você se liberta do medo. Você tem medo, mas você não se deixa dominar por ele. Você vai. Você tem medo, mas você não deixa o medo travar, parar você. Não, você avança, você faz, você luta, você enfrenta. Isso é coragem. E Deus está te dando coragem nesta hora. Através dessa palavra, Deus está te dando coragem. Veja que Moisés obedece à voz de Deus, mesmo com medo. Quando ele sai desse encontro com Deus e ele começa a obedecer à voz de Deus, vai em direção ao Egito, ele ainda está com medo, mas ele está obedecendo, não está? Essa é a base da fé. Fé obedece à palavra de Deus. A base da fé é a palavra de Deus. Só existe fé porque existe a palavra de Deus. Se não existisse a palavra de Deus, também não existiria fé. A fé é o fruto da palavra de Deus. Ela é gerada em nós através da palavra de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então veja que Moisés, mesmo com medo, ele obedece à voz de Deus. E eu quero te mostrar também que
nesse texto, nós percebemos que Moisés ele está com muitas dúvidas. Ele está com muitas dúvidas. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vai assustar você. Fé não é a ausência de dúvidas. Fé não é a ausência de dúvidas. Porque dependendo da situação, sempre surgirão dúvidas. Você sempre vai ter dúvidas de muitas coisas nessa vida. A fé não é a ausência de dúvidas. Veja que Moisés estava com dúvidas em relação à sua missão. Tá? Mas eu sei que você já deve ter ouvido alguém dizer que se você tem dúvida é porque você não tem fé. Então eu quero te abrir os seus olhos para te explicar uma coisa. A dúvida, ela só representa falta de fé quando ela é direcionada para Deus. Quando você duvida de Deus e da palavra de Deus. Quem duvida de Deus, duvida automaticamente da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a base da fé. A palavra de Deus é aquilo que origina a fé. É aquilo que produz fé no nosso coração. Então, se você duvida da palavra, obviamente você está sem fé. Moisés não está duvidando da palavra de Deus. Moisés não está duvidando de Deus. Moisés, ele está fazendo perguntas que mostram que ele tem dúvidas com relação à sua missão. Veja o versículo 1 do capítulo 4. E se o povo não me ouvir? E se o povo não acreditar em mim? Ele está dizendo, Senhor, mas eu não sou muito bom de oratória. Eu não tenho o dom da fala, eu não sei falar muito bem. Essas são dúvidas comuns e normais. Ele não está duvidando do que Deus pode fazer. Ele está duvidando, ele já está considerando no seu coração fazer o que Deus mandou fazer. Só que Moisés é uma pessoa calculista. Ele é uma pessoa que pensa. Ele está já imaginando, Deus quer que eu vá até o Egito e ele já está se vendo descendo até o Egito. Ele já está considerando. No seu coração, ele já aceitou a palavra de Deus. No seu coração, ele já aceitou fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Só que ele está imaginando ele descendo até o Egito e ele está imaginando as coisas que podem ou não podem acontecer. Então ele está tendo dúvidas com relação ao futuro, com relação ao dia de amanhã, com relação ao mês que vem. Ele está tendo dúvidas se ele vai ter condições, se vai estar dando certo ainda daqui a um mês. Ele está dizendo, Deus, eu vou começar esse negócio agora, mas eu quero saber se semana que vem ainda vai continuar de pé esse negócio. Eu quero saber se vai durar, se vai ter uma permanência. Então, esse tipo de dúvida é normal. Esse tipo de dúvida é comum e normal. Você sempre vai ter, irmão. Sempre vai ter. Dúvida do dia de amanhã, dúvida do mês que vem. Né? Você que tem, de repente, um negócio, alguma coisa que você está tocando, você sempre vai ter dúvidas de como que as coisas vão estar daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Então, existem dúvidas que são comuns e normais e naturais. E não significa falta de fé. Então, se por acaso o inimigo estava iludindo você, enganando você, dizendo que por causa dessas dúvidas você é alguém sem fé, a máscara dele está caindo por terra aqui hoje. O plano dele está sendo frustrado e estragado aqui hoje, porque Deus, através dessa palavra, está abrindo os teus olhos, está mostrando para você, ei filho, é normal que você tenha dúvidas, mas o importante é que eu sou contigo, o importante é que eu vou com você. Aleluia. Desde que você não duvide de Deus, desde que você não duvide da palavra de Deus, é normal que você tenha dúvidas sobre o que tipo de coisa pode acontecer ou não pode acontecer no dia de amanhã. Esse tipo de dúvida não significa ausência de fé. Você tem fé, mas duvidar, né, ter dúvidas, é normal do ser humano porque nós não somos oniscientes. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer amanhã e nós não podemos controlar todas as coisas. Então, quando você não tem o controle de tudo, você naturalmente tem dúvidas. Isso é normal. Então, não se engane. As dúvidas comuns que você tem, todo ser humano tem, eu tenho, Moisés tinha, todos nós temos. Você é igual a Moisés. Somos iguais em tudo.
temos dúvidas, mas isso não significa que a gente não tem fé. Você tem fé sim. Você creu no Senhor Jesus Cristo, você aceitou a Ele como Salvador da tua alma, você foi lavado, remido e redimido pelo sangue do Cordeiro, o seu nome está escrito lá no céu, você crê no Todo-Poderoso e Ele te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para abrir os teus olhos, para encorajar você e para dizer: ei filho, você tem fé sim, você tem fé sim, e a fé funciona, a fé faz efeito. Então pare de ficar colocando como foco as suas dúvidas e coloque como foco a sua fé. Moisés tinha muitas dúvidas, mas mesmo assim ele obedeceu. Moisés ele tinha tanta dúvida que ele chegou a irritar Deus. Você consegue imaginar alguém irritando Deus com dúvidas? Uma vez que Deus é paciente, uma vez que Deus é longânimo, Moisés conseguiu. Versículo 14 do capítulo 4 de Êxodo. Deus se irritou com Moisés. Mas mesmo cheio de dúvidas, ele aceita a missão. Mesmo sem saber o que vai acontecer exatamente, ele vai. Ele se levanta e vai. Porque Deus mandou ir. E isso é fé. A fé obedece à palavra de Deus. A fé faz aquilo que agrada a Deus. E você tem fé. Se você procura fazer o que agrada ao Senhor, isso é fé. Se você está preocupado em aprender a palavra de Deus para obedecer a Deus, isso é fé. Aleluia. Então use essa fé. Quando você deixa o medo te dominar, você não avança na vida. Você não sai do lugar. E em pouco tempo a sua alma, ela vai se entristecer, vai se frustrar, porque não conquistou os sonhos que teve. Se você deixar o medo te dominar, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, você não vai conseguir ultrapassar essas lutas e dificuldades que vêm sobre você, contra você. Quando você deixa o medo te dominar, outros sentimentos negativos vão invadir a sua alma, convidados pelo medo, e você vai ser uma pessoa infeliz. Quando você deixa o medo te dominar, a chama, o fogo da fé começa a se apagar pouco a pouco. E sem fé, tudo fica mais difícil, porque você começa a duvidar até de Deus, fazendo perguntas como: será que Deus não me vê? Será que Deus existe mesmo? Por que Ele não me ajudou ainda? Será que Ele está me ouvindo? Está ouvindo minhas orações? Nós temos tantos desafios todo dia que a nossa alma ela pode ficar cercada de infinitos problemas para enfrentar. E isso poderá se transformar em uma crise emocional. Mas hoje o Senhor te dá coragem. Hoje o Senhor abre os seus olhos para mostrar que sim, você tem fé em Deus. Apesar de ter algumas dúvidas, saiba que elas são normais, isso é comum, isso é natural de todo ser humano, mas você tem fé em Deus. Então tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo, para que você possa enfrentar. Quando eu digo tenha fé em Deus, eu estou dizendo use a sua fé. Use a sua fé em Deus, use a sua fé em Cristo, para que você possa enfrentar e vencer todo dia, um desafio de cada vez. Chegou uma notícia ruim? Uma grande tempestade está se levantando? Um grande desafio está chegando? Tenha fé. Use a sua fé, encha-se de coragem pela palavra de Deus, encha a sua alma de coragem e você vai vencer. Quando Moisés pergunta para Deus, né, que é o texto que nós lemos, a parte linda, ele pergunta: qual é o seu nome, Senhor? E o Senhor responde: eu sou o que sou. Sabe qual é o significado disso? Existe uma mensagem muito linda por trás do significado desse nome do nosso Deus, o eu sou. A mensagem que está por trás é: eu sou o que você precisar. Eu sou significa isso, né? O sentido do original, do texto original, aponta para isso. Eu sou o que você precisar. Aleluia. Deus é o que você precisa. Deus é o que você necessita. O que está faltando na sua vida? Força, fé, coragem. Não seja preguiçoso. Está faltando na minha vida Deus fazer as coisas por mim. Não. O que você tem que fazer, você vai fazer. Não é Deus que vai fazer.
Deus ele vai te dar as condições, Deus ele vai te dar as ferramentas, Deus ele vai te dar coragem, Deus ele vai te dar força, Deus ele vai te dar saúde para você enfrentar, para você conseguir, para você conquistar. O que está faltando? O eu sou é contigo. Eu sou o que você precisar. E eu gostaria de atualizar esse significado e dizer para você: o nome de Deus significa eu sou o que você acreditar. Aleluia. Então, conforme você for usando a sua fé, Deus vai agir poderosamente e de forma sobrenatural na sua vida. Ele disse a Josué em 1:5, né? Que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele deu para Moisés alguns sinais para que Moisés pudesse ser encorajado, para mostrar ao povo, para o povo acreditar. Né? E assim como Deus, ele deu sinal para Moisés, ele também dá um sinal para você. Em Lucas 11:30, deixa bem claro que o Filho de Deus, morrendo na cruz, ressuscitando, provando que te ama, limpando você, lavando você dos seus pecados, te dando vida eterna, acesso ao céu, acesso ao Santo dos Santos, para falar diretamente com Deus. Isso tudo é um sinal de que Deus é contigo, de que Ele te ama e que Ele vai ajudar você. Aleluia! Glórias a Deus. Então não deixe problemas e dificuldades machucarem a tua alma e destruírem você antes mesmo de chegar somente com a notícia ruim. Não, 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 não. Use a sua fé. Em João 14:1. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Aleluia! Agora, meu filho, tem um desafio aí para você enfrentar. Se levanta e vai, não temas, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus ele abençoe tua vida, a tua família e o teu ministério em nome de Jesus Cristo. Essa mensagem faz parte de uma série de mensagens dentro da campanha Eu Sou o Senhor que te sara, onde nós nesses dias falamos sobre cura da alma. Tá? Você pode participar e receber estudos, mensagens, pregações através do nosso grupo no WhatsApp, mas eu quero deixar bem claro que o nosso grupo ele é fechado, você não vai conseguir postar nada lá, tá bom? É um grupo só para receber. Amém? E se você está sendo abençoado pela nossa vida, pelo nosso ministério, que você possa também nos abençoar, né? Deixa Deus te usar para nos abençoar. Você pode vir estudar conosco na nossa escola, clubedepregadores.com.br, acessa lá para você conhecer, ou simplesmente você pode ser um ofertante do nosso ministério. Com apenas R$ 2 por mês, você já pode nos ajudar através do Apoia-se. Então você acessa apoia.se/Pregador Manassés. Apoia-se Pregador Manassés. Tá bom? E lá você pode enviar a sua contribuição de forma muito segura. Amém? Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para continuar aqui acompanhando as mensagens que o Senhor manda para nós. Amém? Então, mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.